Ei, obrigado, parceiro. Eu que agradeço. Muito obrigado, é uma satisfação muito grande tê-lo aqui. Você que tem uma história de vida legal, eu te acompanho já há algum tempo, né? Já jogamos bola, eu que esse físico Verdade, aqui Pavão. de jogador de baralho, com essa estrutura óssea todinha aqui. Era bandeirinha de escanteio. Não dava pra dividir bola. Você não tá entendendo. Não tá entendendo. Não é porque ele é bom de bola só. Além de ser bom de bola, olha o tamanho da criança, entendeu? Eu não tenho habilidade, né, cara? Não consegui me vender como bom jogador, né? O importante é brincar ali, né? Tá todo mundo em Itacuma ali, muito bom, né? Rei, você mora em Bálsamo? Sou de Bálsamo. Você mora. Mas você é nascido lá? Não, na verdade não. Na verdade eu sou nascido em Montes Claros de Goiás. Pouquíssimas pessoas conhecem. Fui para Cardoso quando tinha 6 meses e saí aos 16 anos para jogar goiano, futebol. Cara? Sou goiano, cara. Caramba, eu conheço o Rei faz tempo. Goiânia é terra Descobri boa. agora. Se tiver algum goiano Goiano, Paulista e Gaúcho. Olha que triângulo, que é rapaz. isso, Tudo junto e misturado. Que bacana. Centro-Oeste, Sudeste, Sul. Sul. Cara, se eu colocar mais um nordestino, um nortista aqui, nós fechamos a conta, né? Fechou. E de todos esses, o único que vai morrer de calor sou eu. Né? É verdade. Pois é, veio de blazer aqui, cara. Meu Deus. Tudo em nome da elegância. São José do Rio Preto, Gaúcho vem de blazer. Vou contar lá. Deixa que as capivaras te contam onde foi, né? Bom, aí de Goiás, como é que você veio parar aqui nessa região, cara, tão produtiva que é São José do Rio Preto? Vou resumir que a história é longa, tá? Foi um empresário em Cardoso na época que quis patrocinar alguém, quis empresariar alguém. E perguntaram quem que é a pessoa aqui que vocês podem me indicar, o técnico de Cardoso, né? Isso já no futebol, então? Já no futebol. Que legal. Né? E me indicaram. Então ele me conheceu na sexta, no sábado falou com os meus pais, no domingo eu estava em no domingo eu fui viajar, na segunda-feira eu já estava em São Paulo. Foi muito rápido. Caramba, cara. Então assim, só que quando eu saí de Cardoso, meus pais também saíram logo em seguida e foram para Bálsamo, porque meu irmão começou a trabalhar com açougue, hoje ele é empreendedor, já tem o seu próprio negócio, mas naquela época não. Então ele trouxe os meus pais para Bálsamo. Então ali a gente não conhecia ninguém. Quando eu voltei, que eu já estava na Portuguesa, né? Já fiz todo esse processo. Estou falando, vou resumir bastante aqui, que a história é longa, né? Então, quando eu voltei da Portuguesa, que foi o meu primeiro clube, eles já estavam lá, já estavam morando em Bálsamo. Então foi onde eu acredito que assim foi algo de Deus mesmo para estar ali. Já várias vezes que saí de Bálsamo. Você seguiu carreira? Você ficou no amador ou você chegou a jogar no profissional? Eu joguei muito categoria de base, né? Então eu fiquei na Portuguesa durante um ano e 8 meses. Depois eu pedi liberação, saí de lá, fui tentar outros clubes. Aí eu fui para São Paulo, fiquei 3 meses São lá. Paulino, cara. Pô, fiz e aí, fiz cara? gol no São Pra ter Paulo. o Rei Nivelto E de lá verdade, no São Paulo, cara. E de Até verdade, nome de jogador. Cara. não conheço nenhuma estrutura tão boa quanto a do São Paulo. Eu sei, é o melhor time do Cotia, Brasil, né? cara. Pelo menos naquela época, Trimundial, Não exagera, cara, por favor. Gaúcho, Menos. Colorado. Menos. Mas se tem algo que eu me orgulho muito, foi de ter feito 3 gols em cima do Palmeiras. Ai, sim. Senhora. Acabamos de perder 38 seguidores do Palmeiras agora. Lá Não, na mas contra, a gente ama o futebol. É porque assim, a gente foi fazer um teste, futebol, aí eu saí de São Paulo, fiquei um ano parado, porque deu tendinite nos 2 joelhos, então fiquei um ano parado. Aí quando eu voltei para fazer testes, né? Então fui lá, fiquei um mês no Pelezão, que é um centro de treinamento, que é terrão mesmo. Então ele pegou os 22 melhores e jogou. Pegou o time do Palmeiras, categoria de base, que já eram os juniores. Sim. Né? E ali eles já falou, ó, tem 15 minutos, meia hora para cada time, quem fizer o melhor fica. Diz que as peneiras funcionam assim, cara, né? assim, Cara, é muito pouco tempo para às você vezes demonstrar muita o seu gente futebol. boa não passa, às vezes, porque daquele Sim. momento, nervosismo, coisa do tipo, O né? meu- Tem muito disso, viu? O meu Tem muito filho disso. acredito nisso, já cara. fez mais de uma peneira, né? Ele tem 12. É. E semana passada ele foi pro palestra, sabe? E aí tinha um cara do Atlético Paranaense lá dando uma olhadinha nele. Só que daí é diferente, porque ele já foi indicado. Sim. Então não era uma peneira, era um treino mesmo. O olhar já é diferente. O cara né? ficou só olhando ele. Legal. Tomara que dê certo. Não foi o meu caso, eu não tive essa sorte, né? Embora eu já tinha um histórico de ter jogado no clube, né, Portuguesa, Sim. por ser categoria de base, não tá ali entre os melhores times do profissional, mas a categoria de base era muito boa. Sim. Era muito boa. Então, quando eu fui pro Palmeiras lá, que eu tive a oportunidade, assim, eu fiz 3 gols, é lógico que 2 eu estava impedido, mas o técnico deixou rolar. Você era centroavante? Você jogava na frente? Aham, centroavante. Eita. É que assim, eu não sou muito veloz, né? Mas eu tinha corpo e sabia, eu sou ambidestro. Pega o Adriano Imperador, cara. Exemplo clássico, pesadão. Verdade, que sabia proteger muito sou bem. fanzaço dele. Mas Assim, tinha a minha muita vantagem é que eu cabeceava bem e eu ambidestro, né? Então, tanto faz com a esquerda como com a direita, para mim era a mesma coisa. Então, tinha essa facilidade. Sim.
Eu não compensava na velocidade, mas compensava ali dessa forma. Por isso que fala que de futebol é um negócio é uma equipe, né, cara? Vai ter o cara que precisa ter o cara trombador, precisa ter o cara que dá aquelas porradas, o carregador tem o cara de piano, o cara Total. que corre, o cara que tem fôlego. Então é uma mescla. Verdade. Quando você junta isso, às vezes você vê um time, cara, eu vejo muito isso. Às vezes você fala, pô, cara, olha aí, cara, não é possível que esse time não tem o melhor jogador que o outro time. E ganha. E ganha, é porque ele consegue, o técnico, de repente, eu acho que a qualidade deve ser dele ali, ele consegue montar essa equipe com o cara. No lugar que ele precisa do cara que é corredor. E eu- Trombador. E essa analogia eu trago muito pro corporativo hoje, né? Que legal, Sim. cara. Porque se você for avaliar, por que, por exemplo, a seleção brasileira perde jogos? Se tem os melhores jogadores lá. Tá Porque faltando um perfil. time. Não tem time. É não porque tem... tá faltando engajamento. Exato. Tá faltando um jogar um pelo outro. Se eu venho no individualismo, eu acabo não conseguindo ter os melhores Esporte resultados. faz sentido. coletivo já faz fala, sentido. né? Exatamente. Então, você pega os melhores jogadores da seleção hoje e perde jogos. Por quê? Sim. Porque os caras não são bons? São excelentes. Mas eu preciso também ter uma equipe engajada. Isso trazendo para o mundo corporativo, se eu não tenho um time engajado, eu posso ter o melhor produto, eu posso ter o melhor posicionamento, eu posso ter o melhor, a melhor estrutura física. Mas Com se o certeza. time não está jogando... Cara, já que você falou de venda, Isso e eu acontece sei muito que nas empresas hoje. e a gente Demais, estava conversando sobre te trazer aqui, eu e o Ramiro já trabalha com venda há alguns anos. Nossa, só E tem fé. é porque a gente vendedor. sabe do que você tem feito. Eu tenho acompanhado, assim, mudando a cabeça do empreendedor, do empresário, do microempresário, para trabalhar os métodos, a parada da venda mesmo. Sim. Porque vender é muito mais do que tirar pedido. E isso eu ouço há muito tempo. E Verdade. passei dos 40 já. Eu, desde molequinho, eu vejo isso. A gente foi trombando na vida aí e foi acertando algumas coisas e precisa melhorar um monte. Mas você tem esse negócio de ir lá e acelerar o processo. Tipo, já chega no cara, fala, cara, né, beleza, deu certo, chegou até aqui, mas e aí, daqui pra frente você quer ir pra onde? É mais ou menos por aí que caminha. Exatamente. É porque assim, todo mundo começa com os 2 C, né? Com a cara e com a coragem. Depois que falta o legal, C com da certeza. competência. Às vezes nem tem né? coragem, velho. É necessidade. Tem um pitbull correndo atrás, você pagar as contas. Rapaz, quando você olha pra boleto, velho, Meu Deus. você chora Meu Deus. ou vem de lenço, capaz. É porque assim, hoje a gente, por exemplo, o Brasil não é um país cheio de problemas? Não tem? O que mais tem aqui, né? Não são? Então, se empreender é resolver esse problema, esse desafio, você está no melhor lugar. Então, você que nos ouve aqui, né? Se você quer empreender, esse é o melhor momento, porque aqui o que Com mais tem certeza. são problemas. Legal. Não são formados bons Faz marinheiros em sentido. mares calmos, né? Já diz Sim. o ditado. Sim. Então, assim, você disse com relação a acelerar o processo, exatamente isso. Então, o que eu fiz? Eu reuni os mais de 15 anos, né, trabalhando com vendas, meu maior background, vamos dizer assim. Lá atrás foi trabalhando no porta a porta, depois a gente sabe que no começo é o que Jim Rohn falava, né? Compensa em números o que te falta em habilidade. Eu não tinha a habilidade que eu tenho hoje, então compensava em números. Ninguém supera quem trabalha demais. Exatamente. Então, enquanto todo mundo batia em 10, 15 casos, eu batia em 50. Então, Entendeu? eu me Bem destacava dos não números, porque eu era bom, porque eu fazia mais. Hoje, chega um momento que limita, você tem que ter mais competência, principalmente nos dias atuais, né? Vai caminhando mais Não adianta- paralelo, é isso também. Os Porque não dois. adianta o cara saber Exato. demais também e não fazer volume Exatamente. também. Não né? adianta ter fluxo se tu não converte, né, cara? Total. Quando eu trabalhei pode falar, na Claro? Ela patrocinou a gente. Eu mas fazia não, a mesma, Quem sabe ela patrocina. eu fazia a né? mesma coisa, cara. Os colegas que se destacavam, eu era um deles, a gente trabalhava mais do que o dobro dos outros para ganhar no volume. Porque o mercado de telecom é muito parelho, assim. É Praticamente verdade. tudo é a mesma coisa, os Verdade. produtos. E a gente trabalhava, cara. É uma experiência de vida que eu agradeço, é claro. E formou, assim, bastante do que eu sei hoje lá. Que legal. Na porrada. Legal. É difícil, mas... Você disse algo aí fundamental, que é, por exemplo, hoje, antigamente, deixa eu fazer uma observação em cima do que você disse, que Vamos lá. você disse o seguinte, que é muito parelho, né? Ou seja, existe Sim. uma competitividade muito grande, certo? Sim. Para aquele nicho, para aquele mercado de atuação. Hoje, se você for avaliar, antigamente era assim, um produto ele se destacava de longe do outro. Hoje não. Exato. Hoje, você pode ver que boa parte dos negócios são commodity. O Sim. que é commodity? O que todo mundo vende. Sim. Né? Eu vendo o quê? Eu vendo carne? Tem outro açougue que vende carne. Eu vendo pão? Tem outra padaria que vende pão. O que muda? Né? Como que eu faço para sair de commodity? Por que, por exemplo, Starbucks, né? Sim. Você vai na padaria, de repente, da esquina, você paga no café o quê? R$2? Café Mas bom, lá né? na Starbucks Café bom, é né? quanto? Não, Cara, detalhe.
O Starbucks é o pior café, na verdade. Não sei se é o pior. Eu não é vou que falar ele é pior. opinião particular. Ele não, de não verdade, é, cara. Sabe? Entendeu? O Ramiro sabe, a gente trabalha na mesma empresa. Eu não gosto, cara, daquelas café de máquina, né? Eu gosto do café é forte. coado lá no coador, aquela parada. Meu pai me ensinou assim. Meu pai tá com 83 anos, cara. Ele acordava às 6 da manhã e fazia aquele cafezinho, então. Porém, você falou um diferencial. Mas os caras da Starbucks, velho, eles venderam um conceito, eles trabalharam um negócio todo que a tia da padaria que tá lá fazendo café todo dia não pensou, né? Não pensou. É aquele negócio. Você faz um lanche melhor que o McDonald's? Se você for no supermercado, você compra. Faz, não faz? Consegue. Mas por que você não ganha mais dinheiro que o Sim. McDonald's? Sim. Porque eles têm um sistema, eles criaram um modelo de negócio que é bem estruturado. Faz sentido, cara. E é isso que mesmo. ele consegue o que? Monetizar isso em larga escala. E ó, aproveitando para falar em McDonald's, foi meu primeiro emprego, né? E eu admiro eles. E vocês sabem que foi o Ray Kroc, né? O cara que tornou o McDonald's possível. Eu assisti a Fome do Poder. Fome de Poder sensacional. Indico, Cara, Assisti recomendo. 2 vezes, inclusive. Velho, eu com 17 anos, uns 4 anos atrás, eu conheci o Ray Kroc. E se não fosse ele, a ideia dos irmãos McDonald's teria morrido. Exato. Como assim você conheceu o Ray Kroc? Você conheceu ele pessoalmente? Praticamente. A lavagem cerebral lá é forte, cara. Meus 2 filhos também. Meus 2 filhos trabalharam no McDonald's, cara. Escola maravilhosa. Diga de passagem, foi muito bom citar esse exemplo. Mas é o que eles têm. Eles têm um Padrão, método, né? um conceito. Total. Eles trazem um valor para a marca. Entendeu? Eles trabalham a questão da marca. Você tem confiança de que o alface lá é bom, que o hambúrguer lá é bom, que o pão lá é bom. Por quê? Porque, cara, tem procedência. Esse cara traz credibilidade. Total, é isso. total. E que a carne não é de minhoca. Não que, de repente... Hã? A carne de minhoca ia ser boa. Tinha essa lenda aí, desculpa. A carne não é de minhoca. A carnão de minhoca Falavam foi isso. ótimo. Que bom, tipo, não, o McDonald's tinha que patrocinar a gente. Acabamos de desmistificar uma parada aqui. Exatamente. Mas assim, já que a gente está falando de McDonald's, se você for avaliar no filme Fome de Poder, o que os irmãos McDonald's fizeram? Uma linha de produção baseada no que faltava na época. É, Que o cara ia pro drive-thru lá Exatamente. e ficava Pra uma quê? hora esperando o pedido. ele mapeou todo o processo. Então Padronizou. tudo era cronometrado. Exato. É ou não é? Pra Sim. quê? Pra poder criar um padrão. Exato. Esmiuçou o negócio. Exatamente. Pegou o negócio e Genial. repartiu em vários pedacinhos. Que é o que falta hoje para os empresários atuais. Muitos deles não sabem mapear o processo, que é o meu Sim, trabalho hoje. Sim. Então, o meu método Sem Isso, Sem Vendas, que é onde eu compilei todo Legal. esse conceito e busquei as principais metodologias que existem no mercado, já validadas por grandes nomes. Então, eu peguei, compilei isso e trouxe para mim. E comecei a dar aplicabilidade no dia a dia com o empreendedor. Só que é um desafio quando você vai até a empresa do empreendedor fazer esse trabalho de consultoria, como eu já fiz já há algum tempo, que é o que eu estou mudando hoje. Hoje eu vou fazer o seguinte, eu estou trazendo essa pessoa para ficar 2 dias comigo numa sala, numa imersão. Sim. E ele vai pegar essas competências e ele vai aplicar ele lá. Porque quando eu chego na empresa dele, que eu começo a mapear, tem a minha parte, tem a sua. Imagina nós dois jogando vôlei. Eu levanto a bola, você corta. Certo? Sim. Mas o que acontece? Às vezes ele não corta. Por quê? Porque ele procrastina. Eu mostro para ele onde está o erro, onde ele precisa melhorar, o que precisa ser feito. Né? Porque o consultor, né, que é um dos trabalhos que a gente faz, eu não posso chegar e tomar decisão por você. Claro. Eu tenho que sugerir, ó, você tem que fazer isso, porque precisa ser feito assim. O seu time está comprometido por causa dessas pessoas, o seu capital humano está bacana, mas precisa, por exemplo, ter um plano de carreira, como não tem em muitas empresas. Então, começo a mapear, né, e esmiuçar isso para ele. Só que ele faz. Mas é esse negócio que você falou desculpa te cortar. Claro, não, o negócio do plano de carreira, cara. Eu até ia tocar, mas eu acho que ia até ir um pouquinho pra frente. Eu ia falar isso, porque assim, às vezes o cara quer investir em método, em negócio e tal, mas esquece de investir em pessoas. E não é dar dinheiro pra ninguém, né? Ou isso eu estiver errado aí. Não é dar dinheiro pra ninguém. Porque assim, ó, eu trabalho numa empresa onde eu não quero que o cara me dê dinheiro. De verdade, não. Eu só quero que ele me estimule a ganhar o meu próprio dinheiro, Total, que me dê condições, total. que crie, igual você falou, um plano de carreira, que eu possa chegar até aqui, eu ganho tanto. Mas se eu chegar um pouquinho ali, eu ganho tanto. E é assim, por quê, cara? Porque eu mesmo vou sentir o prazer de sair na minha casa, cara, e atingir aquele pouquinho a mais. Total. Por exemplo, por que o multinível é uma empresa. Por que o marketing de relacionamento, o marketing de rede, que é o multinível, por que ele cresce de uma forma exponencial? Porque quanto mais o cara faz, mais ganha. Mas você ganha. O é ou não é? desafio, né? Aí se você e tem a recompensa. Exato. Então, o que falta hoje para as empresas? É os 3 R's. Responsabilidade, vem cá. Clareza na função, e isso não existe. Você chega lá na empresa, você faz tudo.
Então, às vezes, você está desenvolvendo competência ali, daqui a pouco ele te muda de lugar sem te falar, não, você está aqui, você tem que trabalhar. Então, Com certeza. definir função é importante, que é a responsabilidade. Depois, reconhecimento e recompensa, que são os 3 R's. Remuneração. Né? Então, se eu não tenho isso, quer dizer, hoje, por essas ordens, tá? Isso não sou eu que estou falando, são pesquisas americanas dizendo que as pessoas buscam exatamente esses três pontos. Primeiro, Qualquer ser humano, né? autorrealização. Por exemplo, não tenho nada contra o pipoqueiro, mas se eu chegar em você, por exemplo, que fez lá MBA, pós-graduação, e eu falo assim, ó, vou te pagar R$10.000 para você vender pipoca, e você ganha 3 onde você está. Você vai falar assim, não, mas depois de tudo isso, eu não vou me autorrealizar. Então, autorrealização. Sim. Segundo, ganhar dinheiro. Né? As pessoas também precisam ganhar dinheiro. E o que acontece com a maioria dos empreendedores? Como ele não passa essa visão de futuro para o empregado, não tem um plano de carreira, qual que é o sentimento que gera na cabeça do empregado? Estou enriquecendo ele. Eu estou trabalhando, me matando para colocar dinheiro no bolso dele. Aí o cara um dia motiva após o ele. outro, só vai trabalhar por ir. E o final é a oportunidade de crescimento. De novo, como ele não tem um plano de carreira, né, onde ele faça isso se tornar visível e comunicado, onde entra a cultura organizacional de uma empresa, que uma empresa que ela não tem uma cultura estabelecida, forte, ela tem uma cultura não estabelecida, fraca. Sim. Então, se ele não tem esses 3 pontos bem engajados, bem comunicado, ele não vai conseguir, que é o que o Pavão mesmo disse. As empresas são feitas de pessoas. Pessoas. O principal material. Mas eu bato sempre na tecla, Rei, de que, tipo assim, ó, beleza, são feitos de pessoas. Aí você vai lá, o empreendedor, beleza, eu vou fazer tudo isso, eu vou estabelecer método, processo, mas ele não pratica. E também, aí assim, ó, se a disciplina não começar dele, o segundo lugar, né, na cadeira hierárquica da empresa dele não vai fazer tão bem feito quanto ele. Então, o que vai acontecer? Ele não vai conseguir transmitir mensagem. Aquela máxima que eu te disse, e a gente ouve sempre, né? Quando nada... como é que é? Você não... O que você faz fala tão alto que ninguém escuta o que você diz. Eu vejo muito isso nas empresas. É verdade. E por outro lado também, pro lado do funcionário, e talvez porque ele não foi doutrinado numa empresa assim, ele acha que ele é mais um empregado. Eu me dei conta, eu consegui trabalhar como empregado, e eu trabalho hoje como empregado, por quê? Porque eu mudei um mindset na minha cabeça. Eu fui empreendedor, quebrei, porque eu não tinha metodologia, não tinha nada. Quando eu aprendi, eu não tinha recurso. E aí, o que eu me dei conta? Que como empregado, eu posso empreender no CNPJ do cara. Porque o cara me paga o ar-condicionado, ele me paga o café, o almoço, tudo lá. Mas tu tá na empresa certa também, né? Oi? A nossa empresa nos proporciona isso também. Isso, não, tudo bem, não onde eu tô. Eu posso falar onde a gente tá. Tudo, né? Então, o que eu faço? Quanto mais eu faço, mais eu ganho. E eu ganho lá, tem meses que eu ganho lá, muito mais do que cara que montou o próprio negócio, cara. Então, o que eu tô fazendo? Eu tô empreendendo no CNPJ do meu patrão. Eu não sou um empregado dele, eu sou um sócio, cara. Risco zero. É isso. É o que eu quando eu me falo. dei conta disso, cara, eu comecei a ficar feliz no que eu fazia, brother. Essa mudança de mindset é necessária. Uma coisa que o Pavão falou do exemplo, eu tiro um cara que eu não sou fã porque ele era muito linha dura, mas ele liderava pelo exemplo da Segunda Guerra Mundial. Eu gosto de estudar, né? Que era o General Patton dos Estados Unidos, que ele que levou as tropas americanas meio que nas costas. E ele ia para a linha de frente com os soldados dele. Era o único general que fazia isso. Ele não andava de uniforme, ele andava de farda mesmo. Ele ia pro palco com os caras, velho. Olha aí. E exigia dos caras o mesmo comprometimento dele. O gaúcho não torce só pro time errado, ele é conhecimento. Ele tem história pra contar. Como é que é o nome do cara? Robert Patton. Fala até inglês. Outra coisa que eu ia falar, velho. Eu falo alemão, português. Eu tô pensando há 1 hora pra perguntar. Cara, como que tu encara, assim, às vezes tu chega numa empresa, pega um empresário bem sucedido, a empresa do cara tá andando, o cara tá ganhando dinheiro, e tu identifica um monte de erro que tu não sabe nem como ele chegou naquele ponto. O ego desse cara, como que é pra entrar e conversar e convencer ele a mudar coisas que às vezes ele acha que não precisa? Uma boa pergunta. Assim, como ele mesmo dá essa abertura para que eu vá até a empresa dele, então ele já sabe qual que é o meu trabalho. Sim. Então, essa gestão de ego, ela é assim... É complicado, por isso que eu perguntei. Exatamente. Então, eu utilizo algumas técnicas, né? Técnicas de PNL, como o próprio rapport. É um tema incrível que poderia ser falado aqui também no futuro para alguém. Então, eu utilizo essas técnicas para mostrar para ele. Então, eu estou ali, não estou ali contra ele. Porque o que eu vendo? As pessoas falam assim, o que você vende? Eu vendo tempo,
direcionamento e lucro. Sim. Que eu possa adiantar 5 anos da vida dele. Porque a maioria dos empreendedores, o que o jogador de futebol faz que os empreendedores não fazem? Por exemplo, o jogador treina, né? Sim. Joga sim. e descansa. O empreendedor só joga e descansa, ele não treina. Perfeito. Ele não estuda, ele não tem tempo para parar para, né ou não é? Que legal, gostei disso aí. Nós já que a gente tá trabalhamos falando de com isso futebol- aí. Realmente, cara, o tempo pro cara se reciclar é difícil. E busca pessoal, que é o que nós estávamos discutindo aqui um pouco antes, né? A minha formação que Sim. é autodidata. Sim. Eu desenvolvi musculatura glútea, onde eu sento no sofá todos os dias e eu tenho disposição hoje para estudar, Sim. né? Sim, E sim. hoje o mundo não é de quem sabe, o mundo é de quem aprende. Por quê? Porque o que eu Exato. sei hoje pode se tornar obsoleto daqui a um ano. Claro. As coisas mudam muito rápido. Sim. E o que Darwin disse nunca fez tanto sentido. Que as pessoas que mais vão se destacar não aquelas que são mais fortes, aquelas que são mais inteligentes, são aquelas que são mais adaptáveis. Exato. Porque o mundo E mais muda. resistentes, Muda né? muito rápido. O mundo hoje está muito Cada vez dinâmico. mais rápido, na verdade. Exatamente. Então, quer dizer, quando eu estou ali para falar com ele, para fazer esse trabalho com ele, eu sou o olhar dele. Assim, eu não estou envolvido emocionalmente com o negócio dele. Não sei se vocês sabem, mas o médico não pode cuidar da mãe Sim. se ela estiver no sim, processo. sim. Por quê? Porque ele está envolvido emocionalmente com o tratamento. Faz Então, sentido, o colega cara. dele Perfeito. tá no código de ética, tá? O colega dele pode saber menos do que ele, mas ele não pode cuidar da mãe. Então, eu não estou envolvido emocionalmente com o negócio dele. Então, quando eu chego com um olhar racional. Claro. E boa parte da tomada de decisão dos empreendedores é baseado na emoção. E todas as vezes que você toma uma decisão baseada na emoção, Não dá certo. não dá certo. Não dá. Uma das únicas coisas que dá certo, baseado na emoção, é o casamento, né? Não para todos, mas... há controvérsia, né? Mas o meu, por enquanto, tá indo bem. Ele Ó, tá falando isso porque ela tá vendo. Aí né? só uma coisa, Não é bobo, não. Só uma coisa. Bobo eu. Ela tá lá olhando. Beijo, Bento. Pai te ama. Não, então deixa eu mandar um beijo pra minha esposa também, Vai minha lá, né? sócia. É família aqui. Pra você, meu anjo, te amo, tá? A Juscelie, ela é minha sócia na agência, tá? E muito do que eu falo hoje, as pessoas falam assim, mas o rei, o que ele faz, né? Que geralmente as pessoas têm esse paradigma, né? Que pra você ensinar, você tem que viver. Né? Sim, Por exemplo, sim, para sim. você falar de empresa, tem que ser ter o seu próprio negócio. Não Nem necessariamente. sempre, lógico. Mas para as pessoas que não sabem, eu tenho minha agência, onde eu tenho pessoas que trabalham comigo. E o que eu faço? Eu não posso pregar aquilo que eu não vivo. Então hoje eu não sou, o negócio não está centralizado em mim. Legal. Eu estruturei utilizando as mesmas metodologias que eu ensino para que o negócio não estivesse centralizado em mim. E olha só, puxando o que tu falou pro futebol, os melhores técnicos geralmente não foram os melhores jogadores, Então, né? É isso também. Ô, Rei, deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Essa questão da pandemia. Porque a pandemia, ela desconstruiu muitas crenças, muita empresa que a gente via aí, que o cara tava com o carro da hora e tal, casona, e fechou as portas e não abriu nunca mais, cara. No seu método, sem isso, sem vendas, existe uma analogia que tu faz disso? Isso potencializou o seu trabalho na questão da venda? Porque assim, só para concluir, eu vi que existiam uns nichos de mercado que com a pandemia faturou mais do que faturava sem a pandemia. sim. E outros nichos de mercado que Quebraram. Surpreendeu foi todo a deriva, mundo, né? cara? Sim. Surpreendeu todo Né? mundo. Então, o método sem isso, sem venda, que você implantar, faz uma analogia a isso. Como é que você vê esse período aí da pandemia em se tratando de vendas? Tá, eu vejo assim, eu vou analisar o cenário dentro de um todo, tá? Primeiro que o Brasil, nós brasileiros somos especialistas em crise. E eu posso provar isso. Por quê? Nós trocamos de moeda, se eu não me engano, 9 vezes. Réis, mil Cara, réis. quem tem mais de Cruzeiro, 40 anos 1942. acompanhou mais ainda. Quem Isso. tem mais de 50, eu não sei falar, né? Vou ter com mais de 40. Exatamente. Então, para o país trocar de moeda, ele precisa passar por uma crise financeira e econômica, certo? Sim, Porque sim. enquanto o Brasil trocou de moeda 9 vezes, o dólar é dólar até hoje. Sim. Então, nós somos especialistas em crise. Então, a pandemia, o que ela fez? Respondendo também à sua pergunta, ela acelerou muito o processo, principalmente do digital. Então, muitas empresas elas entenderam o seguinte: Com certeza. opa, se eu não estiver onde as pessoas estão, onde a atenção das pessoas estão? No digital. Né? Você pode passar ali aquele outdoor gigante
Às vezes o motorista do carro ele tá olhando pro O celular. cara nem olha. E o cara tava em Exatamente. lockdown, ele não saía de casa, cara. Qual é o acesso que ele tinha? Por isso Celular. que podcast foi um negócio que decolou. Exato. Por isso que os canais do YouTube tomou conta da televisão, porque também ninguém aguenta mais ficar assistindo televisão. Não tem nada que serve a não ser futebol, É quando o difícil, meu São cara. Paulo joga. Ou quando os times que eu torço contra também jogam, que eu seco, né? Então, assim, trouxe à tona muita coisa supérflua, né? Muita gente Sim. vivendo de aparência, mas na Exato. verdade já estava quebrado, então as empresas que quebraram já estavam quebradas. E também rentabilizou, outros empresários conseguiram rentabilizar, pegou essa dificuldade e transformou em oportunidades. Sim. Por exemplo, eu presto serviço, inclusive, para uma empresa que ela fabrica máscaras. Pô, Quer dizer, potencializou demais. O empresário entendeu que era o momento, fez o investimento, foi lá, surfou essa onda. ele não fabricava. Ele não fabricava, ele entendeu. Então, assim, o Flávio Augusto diz isso, né? Do Geração de Valor, né? O bilionário dono do WhatsApp. Ele fala o seguinte, que negócios, vendas, é você aprender a surfar a onda. Então, o que Sim. está no momento? É isso que eu tenho que me adaptar. O que Não Darwin disse, eu não tenho é que reinventar adaptar. a roda. Exato. Então, o que as pessoas hoje, elas ficam assim, não, isso aqui, meu coração está aqui, minha vida está aqui, eu tenho que fazer só isso. E ele esquece de olhar para o modo empresarial. Sim. Então, tem que surfar a onda, eu tenho que desapegar muitas das vezes para eu poder entender o que mais está me dando rentabilidade. Porque o negócio, na minha visão, ele tem 3 pilares. Primeiro, cliente satisfeito. Né? Ou melhor, empresa lucrativa. Os colaboradores contentes, né? Felizes e cliente satisfeito, pronto. Você tem uma empresa, Não tem erro. tá tudo certo, porque você está ganhando dinheiro, o empreender isso também tem que colocar dinheiro no bolso, mas as pessoas que trabalham comigo estão felizes? Sim. E os meus consumidores, meus clientes? Tá tudo muito bem. Cara, o que eu tenho que fazer agora? É aí que entra um Parece outro ponto, fácil, tá? né? Pra chegar aí. O próprio o Thales, o fundador da Ex-Tax, eu estava vendo um podcast dele, ele fala o seguinte, que o papel do CEO, do dono, é criar um negócio que destrói o negócio dele, antes que o seu concorrente o faça. Perfeito. Disruptivo, né? Sim, sim, então, sim. o que eu tenho que fazer? Eu vejo muito isso, o Rei, tipo, verdade. Quando eu vejo marcas como Gillette, como Omo, que elas lançam versão do próprio produto variada. Então tem o Omo Progress, o Omo Multiação, o Omo não sei o quê. E a Gillette tem o pressão barba gerar mais a simples, novidade. como de 2 lâminas. Sim, Aquele que fica total. trancado no mercado, Robili, que você vai lá, a mulher tem que pegar a chavinha para abrir. Entendeu? Ele compete com ele mesmo para não deixar que o outro cara crie e Alguém vai fazer. destrua ele. Alguém vai fazer. Então, se eu não Perfeito. faço, alguém vai fazer. Então, assim, respondendo a sua pergunta para a gente finalizar essa parte aqui, o meu método, o que ele faz? Nós brasileiros, nós não temos isso. Por exemplo, até eu tenho clínicas hoje na minha agência. Se eu perguntar de todos os pacientes, quem são aqueles que faz tratamento preventivo, vai contar no dedo. Sim. Então, antecipação é poder, reação é fracasso. O que nós temos que fazer? Antecipar. Perfeito. Então, nós brasileiros, nós não antecipamos. Eu acho que nós, seres humanos, talvez. A gente espera a coisa acontecer para depois reagir. Então, eu ser proativo é melhor do que ser reativo. Então, o que o meu método faz? Vamos colocar tudo certinho o que precisa ser feito, né? Criar estratégias, né? E estratégia é onde chegar e tática é como chegar. Sim. Então, assim, raramente você vai encontrar esse perfil, ou o empreendedor ele é muito estratégico ou ele é muito operacional. Se ele é operacional, ele é Vai se funcionário do atrapalhar, negócio dele mesmo. Sim. Porque como é que ele vai estrategiar? Agora, se ele é muito, ele precisa também estar no lado estratégico. Na verdade, ele precisa estar 90% no estratégico e, quiçá, 10% no operacional. Para quê? Para ele entender sobre realidade. Claro. Falando, não, o que eu criei faz parte dessa realidade, agora eu preciso escalar, preciso pensar em alcance. Como diria Thanos, né? Equilíbrio é tudo. Né? Legal, cara, é bacana. O Rei, uma coisa que eu vejo muito é o seguinte, eu trabalho com vendas há muitos anos já e estou aprendendo todos os dias. E eu cansei de ver pessoas falando que não gostam de vendas. Eu não gosto de vendas. Até tinha aquela máxima, sabe, a tiazinha. Não gosta, não sabe. Para arrumar emprego pro filho. Presta atenção no que aconteceu, já ouviu isso, vida. Chegava assim, o senhor tem um emprego com meu filho? Nem era o moleque que ia, era ela que ia. E falava assim, pode ser até de vendedor. Tipo, cara, ela tinha um apreço pela profissão vendedor. E hoje eu olho, cara, eu vejo na empresa que eu trabalho, nas que eu trabalhei,
Você de repente acha profissionais que se aquele no serviço você consegue substituir ele rapidamente e tal. Agora, vendedor de alta performance, o cara que entrega, cara, pode olhar aí. Claro. Pega os classificados aí, fera. o mais famoso aqui é o Diário da Região, né? Pega lá pra você ver o quanto que procura de vendedor todo dia. E aí, Todo dia. aquela tiazinha falou que é o seguinte, que era pra arrumar um emprego, filha, nem que fosse de vendedor. E ela não entendeu que ela primeiro precisava pedir emprego como vendedor. Se não sobrar como vendedor, põe em qualquer lugar que ele aprende, põe ele vira vendedor. Não é assim? Exatamente. Hã? E E só pra completar. Pode concluir. E aí tem mais ainda, eu vou além. Tem muitas pessoas que elas acham que não vende. A secretária do dentista acha que ela não vende, entendeu? A recepção de um hotel acha que ela não vende. Sim. E quando na verdade, cara, Tudo é a é gente venda. vende, a gente Tudo, vende velho. primeiro a gente, para depois vender Sim. qualquer negócio que a gente está trabalhando. E se a gente não vender bem feito, ou a gente fica desempregado, ou a empresa quebra e vai compra por outro cara que vai comprar aquela empresa que de repente não tem o mesmo tratamento que o seu ex-patrão tinha. Resumindo, profissão de vendedor sempre foi muito avacalhada, Sim. entendeu? E quem trabalha na empresa, às vezes, não se sente como vendedor. Tem muito disso? Você encontra muito disso? Não, perfeita a sua pergunta, que eu vou Tô destrinchar indo no alguns caminho pontos certo. aqui. Achei Exatamente. certo, né? Então, assim, vendas é uma das profissões mais subestimadas do mundo. Eu não sei se, lógico, talvez você pode perguntar isso para sua mãe, você pode perguntar isso para sua. Mas quando você nasceu, o que você acha que ela falou assim? Ó, meu filho vai ser um médico. Tudo menos vendedor. Meu filho vai ser, sei lá, um professor. Talvez nenhuma mãe falou assim, não, meu filho vai ser vendedor. Sim. Ninguém disse isso, eu tenho certeza. Então, mas quem que é o homem mais rico do mundo hoje? Não, acho que eu pego aqui. Não, Jeff Bezos? Só de cortar uma coisa aqui, só pra você entender. Pode. É Eu ele coloquei mesmo. o Ramiro aqui na ponta, porque ele tá mais perto do balde e ele me serve. Aí a outra semana ele vai inverter Vai comigo. Mas aqui embaixo tem Não, eu tô Vai, falhando aqui, eu tô manda ver, desculpa te esquecendo. cortar, Rei. Vai que a sua linha de raciocínio é boa. É porque assim, ó, como eu falei, vendas é uma das profissões mais subestimadas do mundo. Sim. Ponto. Mas quem que é o homem mais rico do mundo hoje? Quem são as pessoas mais ricas do mundo? Não vende. Se você pegar, por exemplo, a pessoa mais A bem-sucedida todo da tua momento ele rua, vende. do teu bairro, da tua cidade, ele vende. Sim, O que acontece é esse preconceito. sem dúvida. E o preconceito é o quê? É uma opinião sobre eu algo parei que pra olhar isso, é verdade. Mas olha Os caras só. mais ricos do mundo vendem, vende. pô. O Jeff Bezos, ele faz o quê? Ou se eles não vendem, ele produziu alguma coisa que alguém tá Não. vendendo pra alguém. Tudo é venda. Mas eu falo assim, ó, até um, Tudo que tá aqui, até um essa médico, televisão, cara. microfone, Ou... as canecas, tudo- Alguém criou, alguém vendeu pra alguém produziu para alguém vender. A roupa que nós estamos E outra? vestindo, fone. Tudo. E outra, mesmo que, por exemplo, até um médico, um advogado, um engenheiro, não importa. Os mais bem-sucedidos são os que melhor se vendem. Muitas vezes não são os mais É competentes. verdade. Não basta ser bom, né? Tem que parecer bom, né? Exato. Muito boa Esse é um ponto, tá? O outro ponto é o seguinte. Quando você pega hoje as pessoas com relação... como você disse, mas... porque na minha visão, o atendente ele tem que ser um vendedor. Né? Então, falta essa mudança de mentalidade. Mas eu te pergunto, qual foi a última vez que essa pessoa buscou fazer um curso? Ou ler um Esteve lá, livro. talvez, no Sem Isso Sem Vendas? Ou leu um livro? Ou viu um podcast? Mas esse erro não está no processo? Porque, por exemplo, na hora e aí, de repente, faz parte do seu sem venda. Tipo, na hora que o cara selecionar, ele precisa de uma recepção. Como o mercado tem 14 milhões de desempregados aí, não era muito melhor, por exemplo, ao invés de ele ter uma recepcionista com experiência, vou contratar uma pessoa que é comercial para trabalhar na recepção. Eu Remunerando, concordo com né, você. também, de forma eu justa, concordo. senão Mas não existe, adianta, né? existe algo muito maior do que isso, que é a cultura. Por exemplo, por que o chinês, o japonês e o americano é mais empreendedor que o brasileiro? Vou fazer uma observação aqui, inclusive. Sim. Você já conheceu alguém que saiu, de repente, do Brasil para ir para o Japão trabalhar? Buscar uma vida melhor? Já? Eu O tenho que ele um vai fazer convidado lá? que vai vir aqui e vai contar uma história disso. Então, mas o que ele vai fazer lá? Ele vai? Ganhar dinheiro? Trabalhar. Pra caramba. Trabalhar. ganhar Certo? dinheiro. Sim. O japonês, quando ele vem para cá, ele trabalha para alguém ou ele é empreendedor? Ele monta um negócio. Ele Nem vai que lá, seja ganha uma dinheiro, vem e barraquinha monta de um negócio. pastel. Sim. Nem que seja uma barraquinha de Exato. pastel. Aí o que ele faz? Ele coloca o brasileiro para trabalhar para ele. Então percebe? É uma questão cultural. Que precisa ser o quê? Perfeito. Educada. E por ele que, vai que lá o que eu aprender faço cultura. hoje é promissor? Porque o que mais existe hoje são pessoas que não têm educação empresarial. Então percebe o tamanho do mercado que eu estou inserido? Rei, uma vez eu Quem trabalhava... trabalha muito não ganha dinheiro. Eu Não trabalhava aprende, pra não Cielo, tem tempo. na máquina de cartões. Eu cheguei pra visitar um cara, vou contar duas histórias rapidinho. Cheguei pra visitar um cara, Bora lá. um cara que é muito experiente na cidade, sabe? Um cara que tem nome aí. Rei,
ele guardava nos Tupperware o cupomzinho do crédito, do débito parcelado, cara. E já existe sistema, cara. Cara, é um negócio que... Imagina, cara, que dificuldade. Eu conheci um outro cara bem no início, quando eu fui trabalhar pra Cielo em 2010, que tava migrando lá de VisaNet pra Cielo e tal, que o cara tinha um reco-reco. Você sabe o que é reco-reco? Sabe o que é um instrumento musical. Eu sou velho mesmo, tô me entregando. Ó. Eu sei que é isso. Reco-reco é o seguinte, cara. Antigamente, antes de existir essas máquinas, cara, eu sou cultura. Olha aqui que eu sou cultura. Tô ensinando aí. Ó, antes de existir essas máquinas, vocês passavam o cartão de aproximação, agora que chique. Não, o cara colocava o cartão, o carbono e fazia assim. Aí ele tinha que juntar aqueles papelzinhos, ele tinha que ligar na VisaNet. Cara, era uma burocracia. Eu cheguei lá pra visitar esse cara pra falar da máquina dele, ele tinha uma reco-reco, ele tava com um bolo assim de papel que já tinha vencido. Então, assim, volto a dizer, como que um cara desse moderniza o negócio dele e traz pessoas enganjadas para o negócio crescer? A tendência, cara, é uma decadência. Eu vejo isso, porque como você mesmo frisou no início, o mundo está em constante evolução, cara. Tá mudando, cara. Cara, eu, volto a dizer, falar da idade, passei dos 40, eu sou da época que alguém falasse para mim que ia ter as pessoas na rua com um aparelhinho de telefone, sem precisar ter fio e andando, eu falava, tá, que nós vamos ser ricos a esse ponto. É verdade, verdade. E o mundo muda demais, cara. Então, esse cara do Reco-Reco, o cara do Tupperware, esse aí tá fora. Se ele não se permitir, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. É porque assim, existe 3 tipos de clientes, certo? O que precisa e procura, você vai encontrar esse cara. Ele tem um poder de barganha absurdo, que ele já sabe o que quer, já pesquisou. Hoje ele é o verdadeiro especialista e o cliente está empoderado, porque ele está um clique da informação. A internet democratizou a informação. Sim. Segundo, o que precisa e procrastina. Vamos pegar aqui, por exemplo, vai. Você está querendo fazer uma academia, você já pesquisou, já sabe onde você vai. Mas você é o outro tipo de cliente que precisa e procrastina. Final do ano tá aí, pô. Você acha que eu vou atrás de academia? Cansado, No janeirão eu começo. Procrastinei, certo? Deixei para depois. E tem aquele cara que não sabe, mas precisa. Sim. Essa é a base da pirâmide, se eu pudesse colocar em uma pirâmide. Então, a maioria dos empreendedores hoje não sabem, mas eles precisam. Eles não sabem o quanto eles estão perdendo por não ter uma empresa com processos inteligentes, bem estruturados, porque isso vai dar muito mais liberdade para ele. E geralmente você vai encontrar isso, vários empreendedores que construíram um império, só que ele não tem liberdade. Império sem liberdade é masmorra. Aproveitar só uma coisinha. Ou às vezes, deixando de ganhar, eles não estão perdendo. Mas eles poderiam ganhar muito mais. Aí tu vai lá, aplica o teu método, o cara multiplica por 2, 3 vezes o que ele ganha. Exatamente. E ele ficou 10 anos naquela... né? Exatamente. Perdão, mas achei que ia... Não, mas é exatamente isso aí, não é? É porque ele está apegado àquilo, né? Sim, às vezes a empresa está indo bem e poderia estar muito melhor. Sim, exatamente. Então, esse é um ponto. O outro ponto, voltando lá na sua pergunta anterior, sobre vendedor, porque assim, por que o Cristiano Ronaldo é um dos caras mais bem pagos no mundo do futebol, já que a gente começou falando de futebol? Marqueteiro demais, né? Por 2 motivos. Porque Além ele de é o jogar homem muito. da linha de frente. A responsabilidade está boa parte nele. Não adianta o goleiro ser bom, a zaga, o meio de campo, a lateral, se o ataque não é bom. É ou não é? Sim. Então ele entrega. Verdade. Certo? Segundo, que pelo seu nível de habilidade. Agora, você acha que o Cristiano aceitaria jogar, por exemplo, num clube brasileiro, talvez? Por quê? Porque não vai pagar a altura. E o que as empresas fazem hoje? Elas erram. Porque elas deixam de remunerar um bom vendedor querendo pagar barato esse cara. E sabe o que acontece com esse bom vendedor? Próximo nível dele, sabe qual que é? Empreender. É ter o seu próprio negócio. Que agora ele já sabe onde tem um fornecedor bom. Ele vai pesquisar, ele é bom. Ele já sabe vender. O que a empresa precisa fazer? Ela precisa vender. Depois ela vai ajeitando as coisas. Né? Vendi bastante, entreguei, pronto, é lucrativo. Vale a pena eu destinar tempo, atenção e dinheiro aqui. Então, as empresas elas erram nisso, na minha visão. Elas querem pagar barato por um cara que precisa entregar muito. Por exemplo, se alguma empresa quiser comprar o meu passe, que não é barato, eu não vou por pouca coisa. Claro. Porque eu sei produzir, eu sei qual é o caminho. Sim, você entendeu? Sim. Agora, as empresas não querem fazer isso. Por que não pagar caro para um vendedor se ele me entrega? Eu quero pagar muito para um bom vendedor. Com certeza. Mas também, eu vou fazer o advogado do diabo, cara. Por outro lado também, eu vou falar por experiência própria. O cara às vezes não se sujeita. De repente, eu vou falar por mim. Eu tô trabalhando com franquia desde 2019. Um vendedor de franquia. Mas quando o cara me deu a primeira oportunidade, ele estava buscando vendedor de franquias
mas ele não achava. E aí eu fui lá para uma outra vaga e ele olhou para mim e falou: rapaz, esse cara fala para Dedéu, esse cara leva jeito na expansão. Olha o olho do cara. Hã? Mestre da franquia aí. Aí, cara, eu fui vender e me destaquei. Só que assim, ó, eu fui lá, eu me esforcei também e mereci. Por quê? Chegou um ponto de que eu tinha um valor. Tipo assim, ó, tem muita gente me chamando agora. Os caras de franquia que tava desesperado atrás de cara de franquia, igual ele tava lá atrás quando ele me contratou, estavam atrás de mim também, como tá atrás de um monte. Só que, primeiro, óbvio, o empreendedor também precisa ter esse expert para acertar um nicho, falar, pô, peraí, esse cara não tem experiência, mas ele vendeu outra coisa que ele encaixa. Eu acho que leva também. Tem que ter isso também, esse feeling, né? Não é tipo fácil. assim, chegar o cara e falar, pô, esse cara aqui é para recepção, esse cara aqui é para venda, esse cara é para operação, esse cara é para administrativo. É entender sobre pessoas, né? Entender sobre pessoas. Ou pelo menos contratar alguém que entenda, se ele não entender. Porque às vezes tem um cara que é muito bom de fazer, Rei, e ele não tem esse entendimento. O cara do tio do Tupperware, o problema não estava nele. Pelo menos na minha visão. O problema estava, se a falta de conhecimento estava nele, ele contratasse alguém que tivesse conhecimento, ou então colocasse o filho, o sobrinho, alguém que faz a gestão do negócio. Isso é o primeiro ponto. E do outro lado, e aí vem com o advogado do diabo, o cara que entra no negócio, ele precisa entender o seguinte: cara, vou entrar aqui porque os caras estão procurando perfil tal. Eu não sou, mas eu vou chegar nesse perfil que eu vou ficar tão valorizado que além desse cara me querer, outros vão me querer. Tem isso também. Funcionário hoje em dia, cara, as pessoas também estão sem ambição, porque assim, ó, 14 milhões de desempregados, eu me perdi, estava 14, mesmo, 17, aproximadamente. 18, eu não sei quantos milhões de habitantes. É bastante. Desempregados. Isso, desempregado. Sim. Só que você abre o classificado de emprego, tem vaga de emprego Mas todo dia. tem, verdade. Então, o que está É faltando? uma discrepância que não dá para entender. É Entendeu? qualificação também, Sim. né, cara? Não faz sentido, tipo assim, tudo bem, a gente tá falando do processo do cara ali também, e ele tem a missão disso, quando você treina ele, para ele achar o perfil certo, ou contratar a pessoa que vai achar. E por outro lado também, o profissional saber que o empreendedor está sendo treinado para isso. Então, se ele não for bom, meu amigo, esquece, ele vai ficar desempregado, ele vai ter que vender a água, e não é desmérito nenhum, mas de repente ele poderia estar lá no ar-condicionado, entendeu? Colhendo outros frutos, entendeu? É exatamente isso. Existe sempre os dois lados da moeda, né? Então, existe o cara ali que é o profissional que está desempregado, porque profissional bom não fica parado. Só se Talvez, quiser. sim, existe exceção. De repente, quem está nos ouvindo aqui pode estar desempregado e às vezes é uma pessoa boa, Sim. né? Então, assim, mas a maioria é porque não entrega, né? Então, o que as empresas geralmente fazem? Elas não pagam por entrega, por produtividade, ela paga por currículo. E por hora, né? Então ela chega, você faz o quê? Eu faço isso. Aí o cara chega lá, fica 3 meses, não entregou. Então o que eu faço hoje quando eu contrato alguém na agência? Eu faço um teste com ele. Certo? Você faz isso? Faz. Então faça isso. Ó. Né? Eu trago ele para o campo de batalha. Sim, mas sim. o que as empresas Pra saber fazem? se Elas, de fato ele é... no geral, as empresas fazem o quê? Contratam por currículo e demitem por comportamento. O que eu indico o empreendedor fazer? Contrate caráter e treine habilidades, que é o que você falou. De repente, essa pessoa não tem as habilidades para aquela função, mas se ele tem caráter, o que é isso? Se a mentalidade dele, os valores deles, se está congruente com os meus. Porque a cultura organizacional de empresas quer dizer o seguinte: o jeitão que nós fazemos as coisas por aqui. Então está congruente o jeito que ele trabalha com o meu? Opa, deu cola cultural, tamo junto. Perfeito. Agora não está congruente, a hora que eu viro as costas, ele não vai fazer nada daquilo. E Ele não tem olhar de dono, ele não tem os valores que eu busco. Então, Sim. mas se isso não é alinhado no início da conversa, não vai ser alinhado depois. Claro. Já ouviu falar de onboarding? O que é isso? É a integração de um funcionário. Desculpa, na repete empresa. a palavra, como é que chama? Onboarding. É inglês essa É palavra? integração isso, chama integração. O que significa isso? O onboarding, ele não acaba quando ele termina. Percebe? Ele é um processo, uma jornada. Fluxo contínuo. Então essa pessoa chegou, por exemplo, ele vai trabalhar num software. Esse é um onboarding. E vem cá que eu vou te ensinar sobre o sistema, como que é a parte operacional dele, a função dele. Né? Depois eu vou fazer ele entender todas as etapas do processo para ele entender que ele faz parte para gerar pertencimento, para mostrar para ele como que o trabalho dele entrega lá na ponta. Né? Por exemplo, se de repente o vendedor foi lá e passou um pedido, ela vai lá, quem faz, coloca tudo isso no sistema. Eu vou mostrar para ela como que o trabalho dessa pessoa é fundamental. Para quê? Para gerar pertencimento. Se não gera pertencimento,
Ela não vai ficar, ela não vai dar o melhor, ela não consegue ter visão de pro futuro. Se não tem um plano de carreira já, como foi dito aqui. Sim, sim. Pelo que eu entendi, parece que é uma tabela FIP, né, para contratação de pessoas, né? O currículo é tal, ele vale tanto, mal quer saber quem tu é. E olha que legal, tava falando sobre a pessoa saber se valorizar, né? Eu morei fora, onde eu conheci minha esposa, morei na Nova Zelândia, e uma vez eu fui fazer uma tatuagem. Nova Zelândia, é? É. E, cara, no estúdio de tatuagem do cara, tu entrava, tinha uma placa desse tamanho, assim, ó. Uma tatuagem barata não pode ser boa. Uma tatuagem boa não pode ser barata. Aí tu já entrava... Porra! Boa! Cara, olha aí, expectativas já, né? Olha que marketing da hora. E tu via, pô, o cara é bom mesmo. Não vou pagar barato, mas vou sair com um negócio legal. E realmente... O cara olha uma parada dessa, ele fala o seguinte, ó. Ou eu quero fazer uma tatuagem boa ou uma barata. Não, já botou na tua cabeça. As duas não dá. Não dá. Ele olhou pra assim, bom, aqui é o seguinte... Ou eu vou fazer uma tatuagem boa aqui e vou pagar caro, ou então eu vou lá no outro concorrente dele. Exatamente. Olha, e aí o cara não pensa que é caro. Ele valorizou o produto dele com essa frase, 2 frasezinhas. Essa frase já determina qual que é a cultura que essa pessoa tem no negócio dele. Sim. Pô, E o cara era bom mesmo, viu? Aí, tá vendo? E se não é bom? É marketing sem substância. Exato. Aí ao longo do tempo, implode. Exatamente. Agora, me dá uma notícia boa aí. Você tem sentido melhora nos empreendedores ou não? Tipo assim, ainda existe uma relutância muito grande de entender que ele precisa contratar um profissional para mudar esse mindset dele, por uma série de coisas. Porque é o dinheiro dele que está em jogo, ele não enxerga que aquilo é importante, sei lá, outro motivo. De repente o cara é teimoso pra caramba, aprendeu com o pai daquele jeito. E tem eu acho que é uma infinidade de motivos, não me vem na memória agora. E como que você vê isso? Assim, tá melhorando? Quem não tá melhorando tá quebrando, e aí isso, de uma certa forma, não é ruim também, não. Desculpa quem quebra, mas é o darwinismo da empresarial, né? Não é? É isso, como é que é? Porque assim, o marketing digital hoje, ele possibilitou a gente ter acesso à informação de uma forma muito rápida. Sim. Então, se esse cara ele é empreendedor, e ele colocou a conta dele lá, de uma certa forma ele será alcançado por mim ou por alguém que faça o que eu faço. Que, por sinal, tem muita gente boa fazendo o que eu faço. Então, de uma certa forma, né, ele vai se deparar com conteúdo que vai provocar ele. Quer ver um exemplo muito clássico? Nós estamos em São José do Rio Preto e já tem vários outros podcasts acontecendo. E nós estamos entrando agora. E nós estamos entrando... E eu fico lisonjeado de ter sido o primeiro convidado aqui, de verdade, né? Foi bom, cara. Pra caramba. Eu tenho certeza. O papo ia mais 2 horas. Vivo, com certeza. Quem tá assistindo ao vivo e depois assistindo gravado, porque isso aqui vai ficar, cara, graças a Deus que esse negócio é muito bom. Vai ser contemplado com bastante informações, porque, e eu acho que essa máxima sua, te conheço, eu sei que se ajudar uma pessoa, fazer uma diferença para alguém, já tá. Mas eu acho que dá para fazer diferença para um monte de pessoas. Mas voltando só no tema, como... Nós é isso, nós estamos entrando num podcast onde já existe outro podcast, inclusive aqui acontece, deixa eu fazer uma propaganda bem legal pros caras, que é pro Profetinho e pro Rafael, que hoje o Profetinho tá da nossa produção, hoje aqui no bastidor. Cara, é os caras que faz acontecer, né? Nós estamos num show de Rafael, são 3 Rafaéis ali, e tem também um podcast que acontece aqui, que é o Disforme. Então, assim, você que tá aí, se inscreveu no nosso canal, vai lá, Disforme Podcast, tá? E se inscreve lá também, galera muito boa. E aí, assim, já tem uma galera fazendo, e a gente entra aí, cara, pra fazer mais um, pra bater papo, pra se divertir, pra trazer informações diferenciadas. E aproveitar o que o Pavel falou pros patrocinadores. A gente está no início, como ele falou, né? Aproveitem para patrocinar agora, que depois vocês talvez não tenham condição de bancar, tá? Aí, só para informar. Então, assim, eu tava te cortando, mas você tava concluindo o raciocínio. Isso mesmo. Se a gente não conseguir entregar pro cara, para as pessoas que estão do outro lado lá, para o nosso patrocinador, algum resultado de alguma forma, se a gente não conseguir trazer alguma mensagem positiva que vai impactar 1 ou 2 ou 10 ou 1 milhão de pessoas, a gente também não permanece, essa é a verdade. Sim. Faz parte disso. Faz parte disso, então. Total. De tipo, os empresários, os que são teimosos, os que não estão entrando nessa onda de aperfeiçoar, de mudar de mentalidade, vão ficar pelo caminho. Vai ficar pelo caminho. E ele vai fazer o quê? Geralmente são as pessoas que não são ensináveis, que é uma das características assim, fundamentais para qualquer empreendedor ser ensinável. Porque, como eu falei, as coisas mudam de uma forma muito rápida. E às vezes eu tenho que sentar. Pô, eu só palestro hoje para milhões de pessoas, vamos dizer assim, já palestrei para milhões de pessoas. Por quê?
porque eu tive que sentar para aprender. Sim. Para depois levantar para O ensinar. Wendel Carvalho foi um dos professores, né? Porra, nós ficamos... Não o contrário. Nós ficamos 4 dias com o Wendel, Cara, criando a Universidade do Eu sou Sucesso. Ele é fã bom demais, mesmo? cara. Esse O Wendel, cara- o Wendel, só para vocês entenderem, no dia, Perdão. foi o momento que eu tive certeza do que eu queria para mim. Quando eu vi o Com Wendel... o Wendel. Cara, o Wendel Carvalho é um cara que, putz, eu só queria conversar uns 15 minutos com esse Nós cara. tomamos Ele é café, muito- como se E tivesse esse aqui. cara conversou com o Wendel Carvalho, cara. O cara é incrível, cara. Porque assim, também tem um monte de picareta aí que a gente conhece, um monte de gente aí, né, não vale a pena entrar nessa vertente. Mas tem caras bons, cara. Tem muita, e o muita Wendel, gente boa eu acompanho, cara. Eu sigo ele no Instagram. É um cara diferenciado, tem umas mensagens diferenciadas. E é simples, é um cara né, cara? que Sim. O jeito que ele fala. traz de Didática fato, muito cara, o boa. resultado. E você aprendeu com ele, bro. Porra, cara, tipo, Que muito legal, aprendizado. rei. Sigo o Wendel. Naquela época ele não tinha o impacto que ele tem hoje, ele não tinha o alcance que ele tem hoje, ele potencializou isso através do digital. Inclusive você que nos acompanha aqui, tá no podcast Desanônimo, se você não tá no digital hoje, utilizando essas ferramentas, tá na hora de você dar um F5 aí, né, se atualizar, né, porque precisa. Quer alcançar mais pessoas? Tá no digital. E nunca foi tão barato. Hoje, Rede Globo não faz sentido. Sim, Vamos gastar sim. milhões na Rede Globo? Não faz mesmo. Meu Deus, cara. R$1.000. Não Com faz. R$1.000, pra Cara, falar a verdade e pra o você. YouTube virou a televisão Oi? desse século, né, Total, cara? total. Velho, meus Meu filhos Deus do de céu, cara. 12, de 4 e a de 16. Primeiro, duas coisas. Quando tu pega o celular pra ligar, a minha filha pergunta assim: cara, que falta de educação, tá ligando pro cara. Manda uma mensagem, pergunta Verdade. se ele quer te atender. Mudou muito. E aí, outra que eles falam, meu filho de 4. Pai, bota no YouTube, eu não vejo TV. E aí ele vai lá e bota. 4 anos. Nenhum deles vê TV. Nada. Zero. Então, essa é uma quê? realidade Zero de de muitas TV. pessoas, porque em casa nós não assistimos televisão. Ou é Netflix ou é YouTube. Boa parte do Só streaming. Exatamente. Agora, já que você pegou esse gancho, respondendo a sua pergunta, a pergunta que eu faço, inclusive, para os nossos telespectadores aqui é o seguinte. Você assiste YouTube, certo? O quanto do seu tempo que você assiste no YouTube é entretenimento ou educação? Não, tem Perfeito. disso também. Tem disso Você também. mede a mentalidade do brasileiro, sabe como? Vai no shopping, vê quantas pessoas tem na praça de alimentação, vê quantas pessoas tem numa livraria. Eles pagam R$50 num McDonald's, por exemplo, num lanche, mas não pagam R$50 para investir na livro. sua mentalidade. Sim. Cara, que tapa na cara. não é. O livro que me ajudou Com muito. certeza. Rei, eu até aconselho, se você não conhece, vocês não Qual? leram, vocês conhecem, Como se tornar um campeão de vendas. Isso eu ainda não É do conheço. Alan Pius. Esse livro custa, acho que R$23, R$24 isso? reais. Ele é fininho, você lê em uma Olha aí. semana. Ele ensina a importância da lei dos números. Tá emprestado com alguém que eu não sei, porque eu não tive esse controle, eu não me perdoo, vou ter que comprar outro. Opa, Van. Cara, melhor livro que eu li, cara, em uma semana, cara. Sensacional. Eu li vários livros, né? Sensacional. E tem que ler muito mais ainda. Vamos indicar alguns aqui então para É. audiência. Você indica 2, eu indico 2, indica 2? Boa. Como se tornar um campeão de vendas? Esse Primeiro, é. qual que é o segundo? Dei Carlin. Deu Carnegie? Como Qual? fazer amigo e influenciar Ah, pessoas. então vou Você ter que indicar roubei de ti. Tinha Vocês me certeza. quebraram agora, hein? Eu não leio, cara. Eu sou visual. Não, Dale Carnegie, como fazer amigo e influenciar pessoas, number 1. Assim, Number para one. você que quer lidar com pessoas, não tem melhor. É a Bíblia traduzida, vamos dizer assim. Porque muito ele bom. ajuda demais Sim. a se relacionar com as pessoas. Eu falo ou você fala? Não, fica à próximos. vontade. Os O programa é empresários, seu. pra mim, vou roubar dele, que ele esqueceu do livro aqui, tá lendo, mas esqueceu. O monge executivo. Fala do De poder da liderança. autoridade, cara, da Tá liderança, lendo, mas cara. esqueceu. E agora tem o outro livro deles que é De Volta ao Mosteiro, Ah. que eu tenho em casa. E assim, sem vergonha nenhuma, vou dizer, faz 2 anos que eu tenho ele, não li até agora. Puta merda. esse Ele Ó, negócio. Os que eu vou indicar é o seguinte. Primeiro, Pai Rico e Pai Pobre. Pô, Isso tinha que ser ensinado na escola. Pai Robert Rico, Pai Kiyosaki. Pobre. Exatamente. Depois ele escreve o livro O Negócio do Século XXI. Mas o que eu vou indicar aqui é o Pai Rico, Pai Pobre e um de gestão, de Peter Drucker, né? Considerado o pai da administração moderna. Melhores práticas. melhores É, práticas. muito bom. Pô, eu Inclusive, eu acabei de encomendar ele ontem pela Amazon. Streaming. Deixando o Internet. Jeff Bezos mais rico, né? Porque eu quero ter Mas ele físico. merece, né? É. O Jeffinho, meu Exato. camarada. Você tem esse negócio, tipo assim, nós tava conversando outro dia, eu e o Ramiro, sobre livro. E ele falava assim, cara, eu não tenho o hábito da leitura, eu gosto de ouvir o livro. Eu sou muito disso. Sim. É, e eu ficar teimando com ele, que eu sou teimoso pra caramba, eu falava, Ramiro, não tem o mesmo poder, cara. A leitura é Ouvir ou ler. O que você pensa, velho? Não, A leitura... Você é visual? totalmente, Total. cara. Eu não consigo. Como que eu sei que uma pessoa é Não visual? Você consigo também é ler. visual. Garçom, serve outra pra nós aí. Lógico. É. As pessoas que são visuais, elas se vestem bem.
O cara E que aí, não é olha o visual, nível do meu parceiro. ele é não nada, liga velho. tanto pra aparência, tá? O cara que não é tão visual. Mas o cara que se é visual, ele se veste bem. Ele gosta de estar bem, certo? Sim. Então, se você é Sem visual, dúvida. de fato, o livro é melhor. Porque quando você olha, você fixa muito mais Sim. naquela parte. Muitas das vezes que eu estou palestrando, que eu estou ensinando, fazendo alguma coisa, transmitindo conhecimento, uma das formas de acessar aquela informação é através da parte visual. E o nosso cérebro, dependendo de onde você coloca o seu... Não sei se você sabe, mas tem como a gente melhorar a nossa capacidade mental, a nossa inteligência, a nossa capacidade de criação através do movimento dos olhos, né? Quando você olha para cima do lado direito, você está acessando a parte visual do cérebro. Lado Sim, esquerdo. sim. Oi? Pro Direito. lado esquerdo. É para cima é a parte visual. Pro lado direito é algo que você já viveu. Pro lado esquerdo é que você está criando. Rapaz. Se eu perguntar para você o que você fez no domingo retrasado pela manhã, se você olhar para cima do lado direito, você vai ter melhor capacidade para lembrar disso. Se você é um pintor e olha para cima do lado esquerdo, você vai ter muito mais criatividade na hora de pintar. E quando mente, olha para que lado. Eu posso falar só onde você pra mim aprendeu aprender a isso? não olhar. Laí Ribeiro. Com certeza. Verdade. Meu A mestre. diferença de nós dois, sabe o que é? Ah. É que você tá pondo na prática e eu não coloquei. Essa é a única diferença. Aí fica um insight, né? Não adianta aprender e E não não praticar. O cara tá praticando, pô. É sábio tá dando não é certo. quem sabe é quem faz, né? É Sim, porque assim, sim, sim. não há sabedoria em si mesmo. O que eu quero dizer com isso? Eu não nasci sabendo. Eu precisei aprender com pessoas. Quem são essas pessoas? Eu busquei na literatura quem eram os mais recomendados. Conhecimento Então, é diferente de sabedoria, né? Total. Embora sem o conhecimento tu não atinge a sabedoria. Eu busco um degrau antes. Informação é diferente de conhecimento, que é diferente de sabedoria. Exato. Informação confunde muitas das vezes. Claro. Tem que peneirar. Agora, o conhecimento é o passo a passo, é o step by step. Por exemplo, o meu método, por exemplo, é o passo a passo, te ensino o passo a passo. Sabedoria é você colocar em prática, que é só os anos, colocando em prática, que vai te trazer esse feeling, essa percepção mais apurada. Você tocou num ponto muito importante, cara, que eu acho. A gente tá na era da informação, né, cara? Tipo, total. Tipo, hoje, as pessoas bem-sucedidas, elas vivem de informação, cara. Pega informação e transforma em ação. Né, mudou muito, cara, né? Tipo, antigamente os caras mais ricos eram os caras que tinha fazenda, que tinha boi, que tinha escravo, cara. Bom, eu vou falar por mim, né? Eu sou novinho ainda, mas eu lembro, na minha adolescência, que os pais dos meus amigos, eles tinham telefone, eles passavam uma madrugada na fila pra comprar uma Investir em linha telefônica. pra alugar, cara. Nossa. Eles ganhavam dinheiro com isso, rei. Eles ganhavam dinheiro. Você é dessa época, não? Já ouviu falar disso? Dos caras que tinham linhas de 29 telefone. anos, cara. Não, um menino ainda, mas é uma inteligência incrível. Ele tinha. O cara tinha várias linhas telefônicas alugadas, cara. Olha Ele só vivia que- disso, brother. Táxi, E né? aí, por isso que eu falo, aquela hora que eu falei pra você, rapaz, quem que alguém me ia falar assim, você vai ter um telefone, que ele vai ser pequenininho, sem fio, tu vai carregar no bolso. Rapaz, eu ia chamar o cara de doidinho. Então, por isso que eu falo, nós estamos numa era, cara, que é de informação. O fato do YouTube virar a nova TV desse século faz parte da questão da informação. Por quê? Porque uma pessoa que vê a gente aqui e de repente alguma coisa que a gente falou fez sentido pra ela, ou gostou de alguma coisa aqui, vai indicar pra outro. Que vai indicar pra outro. Sim. E é assim que a gente vai Sim, crescendo, exatamente, né? Exatamente. É por aí que vai. É por aí. Isso faz parte da questão do treinamento de venda para mudar o comportamento do microempresário, fazer ele entender que nós vivemos de informação e que ele precisa entrar no mercado digital e caminhar por ali? Ó, se esse empreendedor se permitir ficar comigo um dia numa sala, eu mudo a vida dessa pessoa. Que legal. E eu não estou falando isso por arrogância, porque eu sou melhor Não. que ninguém. Porque eu tenho disposição de estudar, aplicar, ajustar e depois, né, escalar, que eu acho que é o grande jogo. Mas é o que não acontece muitas das vezes, ele não se permite isso. E quando ele se permite, ele fala assim, uau. Porque o nosso cérebro, você sabe muito bem disso, vocês sabem disso, o que acontece com ele? É evitar dor, Claro. buscar prazer. Entre você chegar Sim, o dia inteiro, Boa. depois de trabalhar, ir pro YouTube aprender mais, ou ir pra Netflix se entreter, pra onde você vai? Se sentar na frente da TV, né? E se A gente entreter. gosta do conforto, velho. A zona A de gente conforto, gosta de a zona de- descansar. Os pessoal me chamam pra fazer academia. Você tem que fazer academia. Cara, mas sentar e beber cerveja E tu não mais vai, prático, cara. A zona de conforto não leva ninguém ao outro patamar. Não, Jamais. gente, Não mesmo, o não mesmo. sangue putrefa, Jamais. cara. Não mesmo. É entrar na zona de desafio, né? E entrar nessa zona de desafio é para poucos. É porque, assim, nós, no Exatamente. geral, a tecnologia, ela nos trouxe 2 comportamentos que tem, assim, tornado essa geração, inclusive, não sei se vocês souberam disso,
Mas essa geração, por exemplo, os nossos filhos, foi a geração considerada que teve um QI abaixo dos pais. E geralmente a geração uma vai, né? Uma vai sobrepondo a outra, né? Sim, e essa não, ela diminuiu. Por quê? Por causa da tecnologia. Então a tecnologia é o seguinte: primeiro, comportamento, imediatismo. Segundo, desistência. Se não for agora, não quero. Por que o TikTok é uma potência? Porque são vídeos rápidos e as pessoas querem consumo Segundos. rápido. Aham. Rápido. O vídeo parece que tá naquele negócio de acelerar, igual no WhatsApp. Cara. Você assiste o vídeo e Velho, E já perdeu uma hora ali tranquilo, vendo o vídeo? cara, um áudio de Quem que 2 nunca- minutos hoje em dia ninguém ouve. É. Não, eu Acelera. costumo falar que áudio de 2 minutos é podcast, né? É. Aí fala aí. mas- Áudio de 2 minutos é podcast. Se o cara for ver, são 2 minutos. Mas eu tenho uma dica pra isso, tá? Acelera. Dá-lhe. Não. Acelera Porque quando o você áudio. acelera, você ouve de novo, assim, não entendi acelerar, tem que ouvir de novo. Já aconteceu isso? Sim. Boa. Aí é pior. O preguiçoso Tem que trabalha ter um dobrado. ótimo. Tem que ter Eu um falo o ótimo seguinte, ouvido. bom, vou contar meu segredo. Eu falo assim, digita que agora eu não posso falar. Ele digita em uma frase. Que a maioria das pessoas são prolixas, né? Agora não posso falar. Nossa, eu tenho pavor quando falam isso comigo, cara. Eu falo Nossa, assim, ó, ficou brabo. digita pra mim, por gentileza, que é melhor pra gente se comunicar, agora eu não consigo ouvir. Aí ele vai lá e digita em uma frase. Ah, Ele entendi. é mais objetivo. Sim. Você Ah, entendeu? entendi. Não, eu tô dizendo assim, ó, quando os clientes respondem isso pra mim, eu fico, corou. Mas pelo menos respondeu alguma coisa, né? Tem uns que nem respondem. Então, assim, né? Se a gente for avaliar hoje dentro de um todo, o imediatismo e a desistência faz com que as pessoas hoje não consigam ter um resultado mais duradouro, um resultado mais expressivo. Exatamente. Pô, faz 6 anos que eu treino. Antigamente eu era um frango. É verdade. Eu ganhei, se eu não me engano, 12 quilos de massa magra. Entendeu? Treinando todos os dias. Mas eu não gostava. Sim. E tanto ir conseguir obter Acostumou. mais músculo. O que Sim. precisa para o empreendedor? Obter músculo? Que Exato. músculo? Músculo No cérebro. É. Né? Porque o nosso cérebro, o nosso cérebro, ele é o quê? Né? Ele precisa ser exercitado. Sim. Se você pega uma Ferrari, por exemplo, e deixa lá 6 meses na garagem da tua casa, daqui 6 meses não vai ter mais combustível porque evaporou. As engrenagens não funcionam mais porque falta Bateria lubrificante. descarregou. A bateria descarregou. Já era. O pneu murchou. Ó, é uma Ferrari. É uma Ferrari. E as pessoas que estão nos ouvindo aqui é uma Ferrari. Porque o nosso cérebro é a coisa mais sofisticada que existe no planeta Terra. Ponto. Ponto. E se você não está colocando isso para poder fomentar, essa palavra eu aprendi com você, fomentar isso o tempo todo, né, ele vai ficar para trás. Cara, Ou você está avançando, ou você está regredindo. Não tem como você ficar estacionado na vida. Só falando em cérebro, só a nossa visão, só a função da visão. Aham. Se o cara soubesse quantos milhões de cálculos e acontece no cérebro para te conseguir só enxergar, para te ver como é uma máquina maravilhosa com um projeto perfeito. Mas sabe que acontece isso, Ramiro? E o Rei concorda comigo? Tudo isso na nossa vida vai fazer uma importância se a gente alimentar o inconsciente, cara. Porque é aquilo que você falou. Quantas horas você fica no entretenimento, quantas horas você passa estudando. E aí o que acontece? Se você passa só no entretenimento, você pode ter essa habilidade toda. Sim. Você vai usá-la pra quê? Pra nada. O que vai te captar? Qual a antena parabólica você ligou? Exatamente. Não é? Exatamente. É por isso que eu falei, pô, eu tô lá com o livro. Obviamente que eu não tô trabalhando com liderança hoje, já fui líder no passado. Mas, por exemplo, de volta ao mosteiro, vai me dar um complemento do que eu aprendi. E, cara, quando você aprende a ser líder, você aprende a ser subordinado também. Opa. Entende? Exatamente. Então, você tocou numa ferida Não há mal em cara, ser que me também, dói, né? mas me deu um tapa de pelica. Lê, cara. Leitura, cara, faz... 10 minutos por dia Pô, faz uma diferença. não precisa de muito. É. O problema é que esse metabolismo acelerado que eu e o Ramiro temos, nós temos a mesma vibe, velho. Hoje eu tô Por isso que nós cansado, estamos hein? juntos aqui. A gente é muito acelerado. No jeito de falar, você vê que a gente fica se cortando Muito. aqui. Então, toda hora. E não leva a mal, tá? interrompendo. Isso que é o melhor. Cara, Normal. a gente... Se a gente... Pô, peraí, só 5 minutos, cara. Pô, lê uma página e lê outra, É. né? Sim. Precisa, hábito mesmo. O que acontece? É a famosa técnica do salão. Vou até passar uma técnica de venda dentro desse conceito aqui, tá? Por exemplo, quando você pensa numa meta de um todo, né, essa meta, de repente, pode te gerar ansiedade. Por quê? Porque, de repente, ela é muito grande. Fala assim, será que eu vou conseguir? Não. Fatia ela igual um salame, uma peça de salame. Você consegue Sim. comer inteira? Você tem que fatiar. Aí você vai comendo um pouquinho, daqui a pouco, igual vocês estão tomando cerveja aí, daqui a pouco você comeu inteira. Sim. Você nem viu. Verdade. Sim. Então, se eu leio 5 minutos todos os dias, excelente. Agora, como que eu aplico isso nas vendas? Por exemplo, se eu estou vendendo algo lá que custa, sei lá, R$900, né? Eu vou falar para o cliente que custa R$900,
Ou eu vou pegar esses R$900, principalmente se é algum produto ou um plano, de repente, que anual, né? Eu vou diluir isso em 365 dias. Coloca R$900 Sim. e dilui 365 dias. Vou Perfeito. pegar aquele valor e aquele valor que eu vou falar para ele. Ó, menos de tantos por dia você vai ter esse produto na De que tua jeito casa. você vai levar a informação para ele? Exatamente. Se eu falo R$900, pode assustar. Claro. Mas se eu fraciono isso, é a técnica do salame, né? Não, Eu não sei você, mas eu tô aprendendo tanta coisa hoje, cara. eu tô amando. Que legal, cara. Obrigado por Quanto custa mesmo? aqui, viu? Não, cara, ó, é de verdade. Essa questão da venda, cara. Eu sempre falei que uma venda, ela é feita de várias frações de venda que juntado tudo conclui uma venda. Total, Não é? total. E isso, como já estou há mais de 30 anos, né, trabalhando com venda, eu aprendi bastante coisas. Uhum. Se eu ficar mais 30 anos vendendo, Nossa. se Deus quiser, fico bem mais. Eu Quanto gosto. tempo você trabalha com vendas? Desde os meus 11 anos de idade. Estou com 43, 32 Se considera um anos. especialista. Eric Ward, no livro GoPro, As Habilidades do Profissional do Marketing de Rede, ele fala o seguinte: para você ser considerado um especialista, você precisa ter 10 mil horas dentro da sua atividade. Então se considera um especialista. Cara, Sim. que legal. O especialista não é aquele que sabe de tudo, tá? É aquele Claro. que continua aprendendo todos os dias. Perfeito. Não é isso. O dia que eu achar que eu já sei tudo, eu tenho muito isso claro pra mim. Eu tô ferrado, cara. Porque eu crio um bloqueio pra aprender mais, cara. Pra aprender mais. Por exemplo, eu costumo dizer o seguinte, que sabe o Anderson Silva? Sim. Sabe Lutador. quando que ele perdeu a luta dele? Não foi aquele dia que ele, né, entrou no ringue com o cara. Foi quando ele ganhou do oponente anterior e ele subiu no ringue e disse o seguinte: Senhor, jamais serão, nunca serão. Lembra disso? Sim, sim. Ele perdeu ali. E por que A arrogância que precede a a queda. queda. Mas não só esse ponto. Sabe qual que é o dia mais perigoso da vida de qualquer pessoa? É o dia após a sua vitória. Por quê? Porque depois desse dia, ele Relaxa. relaxa. Sim. O que eu Isso é costumo- perigoso. E também tem a parada da arrogância, né, cara? O Concordo. cara acha que é mais que todo O mundo. cara acha né? que tem gente que confunde confiança com arrogância. E outra coisa que eu costumo falar é, falando em arrogância e o que tu acabou de falar, né, eu não me envaideço com elogios e eu não me abato com as críticas. Então, Boa. cara, eu posso Fatal. vencer. Frase bonita, hein, cara? 10-0. E você não lê livro? Imagina você Eu ler. não leio, começar a cara. ler. Eu aprendi. Hã? Imagina você começar a ler. As coisas que eu leio é tudo aleatório, mas o que presta é o meu maravilhosa cérebro. essa frase Não sei que você falou como, aí. mas guarda. E é verdade, né, cara? Porque Mas, véi, se o muita cara- verdade. se o cara Tá louco? te meter a Eu- porrada e tu se abater, Eu conheço essa Acabou. verdade de uma outra forma. O elogio é um prato que não se come, né? Eu vou falar sim. dessa forma. sim, Por sim. quê? Elogio é um prato que não Que não se se come. come. É, mas- Presta Ó, atenção mas nas é. vendas. Quando você chega, que você cria o rapport. O que é o rapport? É a habilidade de se colocar no mundo do outro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, primeiramente, validar esse cara. Então, se eu chego no estabelecimento dele, se eu faço uma venda física, eu vou buscar ponto em comum. Então, se ele está lá com uma fileira de peixe, eu vou falar de peixe. Então, eu vou validar ele. Rapaz, você é bom nas pescas, hein? Quem que é aquilo lá? É você? Sou eu. Se ele der o sorriso, perdeu. matou já. É ou não é? Elogio na é um hora. prato que não se come. Se comer, ele perdeu. Porque agora eu vou trazer ele comigo, eu vou vender o meu produto. E Matou também na hora. se acha que é o máximo, ele já chegou no topo. Ele não tem pra onde ir, porque ele já sou o máximo, não é? Tipo, e cara, tem sempre um pouquinho a mais pra fazer, sempre um pouquinho a mais pra buscar. E o problema Entendeu? de chegar no topo é que só dá pra ir pra baixo, né? Uma pergunta que eu quero fazer uma pergunta para vocês, né, embora eu seja o entrevistado. Por que homens de sucesso hoje, como o próprio Bill Gates, Jeff Bezos e tantos outros, por que esses caras continuam trabalhando? Por que Zuckerberg continua trabalhando? Propósito é a palavra que mata. É ou não é? Eles não trabalham por dinheiro. Nunca trabalharam, na verdade. Continuaram Nenhum fazendo. deles. Continuaram fazendo, né? Nem quando era então, duro. propósito, impacto e valor é o que fazem essas pessoas trabalhar até hoje. Sim. Então, quem sou eu, cara? Ah, cara, mas quem também Quem somos sou nós? eu para parar? Eu Mas, não ó, posso me permitir tem uma outra parar. coisa Exatamente. também, Rei, que eu falo que é assim, ó. Cara, eu trabalhei muitos anos sem férias. Porque, cara, ficar em casa, velho, sem fazer nada, é um É um saco. tédio, né? Eu gosto. Nossa, cara. Eu acho que é isso. Não é? Tipo, o rico, ele tudo bem. Ele pega o avião, vai pra Paris e tal, vai pra outro lugar. Mas chega uma hora que aquilo fica tão rotina também na vida dele, que, cara, não, Sim. ele precisa produzir. Cara, e a sensação de você produzir aquilo que você gosta, de conseguir realizar, independente do que seja, cara. De repente, a tia que vende pão ali no semáforo, eu já comprei pão no semáforo, e ela tem uma meta de vender 50 pães.
E ela consegue, cara, ela volta pra cá. E quando ela vende mais do que 50, entendeu? Tipo, ela deixou uns. E ela vendeu. Ó, minha meta é 50, mas eu tenho uns aqui que eu vou levar e tal. E vende mais. Cara, ela volta num prazer pra casa, cara, que é descomunal, entendeu? Então, eu não gosto de férias, vou te ser bem sincero. mesmo, papai? Eu descanso, eu preciso descansar mais, porque. Eu acho que eu não aproveito muito bom um período de descanso, mas é uma outra vertente para outra entrevista. Mas eu não gosto de férias, não, cara. Eu não gosto. Tesla dormia 2 horas por dia. O que não é saudável, né? Sim. De verdade, Não, não. Questão de É um dormir. extremo. eu não Não. concordo com essa ideia, É um não extremo. discordando de É um você, tá? Eu extremo. não concordo Não. com essa ideia, porque o empreendedor ele tem que ter vida. Claro. Né? Se ele dorme pouco, isso vai comprometer no futuro dele. Sim. Porque ninguém Diz quer... que sono é alimento, cara. Pô. Não, Opa. e outra coisa, o que tu não poupa e não te volta, não é dinheiro, é o tempo. É que tem uma linha Tempo perdido tênue. não volta Exatamente. atrás. É que tem uma linha tênue também. Ah. Tipo assim, ó, nem de mais nem de pouco. Tem que ter uma métrica. Porque também o cara que acorda 10 horas da manhã tá fudido também. Sim. Eu costumo dizer o seguinte... A sorte acorda cedo. Se você pede para um cara que acorda às 5 horas da manhã, para ele acordar às 10, para ele vai ser difícil. Sim. Porque ele está acostumado a acordar às 5. Sim. É. Se eu peço para um cara que acorda às 10, acordar às 5, para ele também vai ser difícil. Então depende de cada organismo. Claro. Por exemplo, eu preciso de 8 horas por dia para dormir. 8 horas. Eu Senão sempre, não eu consigo- sempre pensei nesse número de 8 horas. Mas existem pessoas que dormem 5 ou 6 horas e dizem que são felizes. Eu Já durmo ouviu falar 6 isso? horas, É, 5 é. horas no máximo. Eu acordo 6 horas da manhã todo santo dia. Aí Deus eu não me saio livre. da cama. Nunca vou Beleza. viajar contigo, pousar no Não. meu motel, tu vai ficar me esperando Velho, até o... Eu sou tá chato. louco? Eu acordo, já vou no banheiro, não O fecho a Ramiro porta. é o cara que acorda o padeiro. E aí, vai fazer porra? Aham. Eu chuto o galo de manhã pra Ele acorda o galo e fala, e aí, tá na hora de cantar, guri. Bora cantar, mano. Mas assim, ó, trazendo isso, porque eu sei que isso é muitos empreendedores, eles se gabam. Eu acordo cedo. Aham. Por que você acorda tão cedo? Né? Só pra mas dizer que acorda. Eu trabalho até muito tarde, tá? Mas o fato de você estar trabalhando muito tarde, isso mostra que o seu negócio está disfuncional. Tá errado? Sim. É lógico que trabalho duro é importante, mas é diferente de trabalho burro. Porque Exato. se eu tenho processos inteligentes ali, eu coloco isso tudo certinho, não preciso trabalhar tanto. Aí já É como você disse lá, não é trabalhar muito. Claro. Você pega um auxiliar de uma fábrica que trabalha 40, 50 anos lá, ele se aposenta e volta a trabalhar. Por quê? Porque o que ele ganha não vai ser suficiente. Sim. Sim, sim, sim. Então não é trabalhar muito, é trabalhar inteligentemente. Exato. É pegar pontos no meu negócio e falar assim, como que eu posso alavancar? Se eu pego essa porta ali, eu tento dar né, trombar com ela ali, arrancar ela no peito, eu não consigo. Mas se eu pego um pé de cabra, eu consigo. Sim. Então são pontos de Usar negócio o que eu jeito posso... certo, a Isso. ferramenta certa. Exatamente. Isso que a gente tá falando vai de encontro à cultura antiga, né? Onde o cara achava que só se matar trabalhando era o suficiente. Aí chegava, se aposentava mal, né? Não tinha conquistado praticamente nada. Exatamente. Ó, só para vocês terem uma noção, embora a gente tenha nosso espaço físico aqui em Rio Preto, São José do Rio Preto, mas a gente trabalha home office. Sim. Eu trabalho em casa, no conforto da minha casa, com o celular na mão. Ali eu consigo atender todos os meus clientes. E não tem por que Uma- ser diferente. Uma vez ou outra, eu venho para poder atender o cliente. Eu gosto muito de ir até o estabelecimento dele para ter noção da realidade. Porque uma coisa é aquilo que você aprende ali com conteúdos abstratos. Outra coisa é você pegar aquele conteúdo abstrato e concretizar Claro. ele. Trazer ele para a realidade, dar aplicabilidade, falar assim, não, isso aqui funciona no campo de batalha. Porque muito do que é dito, muito do que a gente aprende por aí, não faz sentido para a minha realidade. Sim. Então, cada um tem a sua realidade, cada um funciona de um jeito. De repente, eu posso adaptar aquela ideia, aquele conceito para um negócio dele, mas de forma diferente. Sempre- Mas para isso eu preciso estar lá Sempre, muitas na das verdade, vezes. né? Exatamente. Então, mas hoje o que eu preciso? Os novos negócios hoje, nem todos eles... Por exemplo, você pega uma startup, né, você pode, a Nubank, por exemplo, eles fizeram o quê? Durante esse processo da pandemia, durante esse tempo da pandemia, boa parte da equipe ficou home office. É tudo ali, ó, tudo através do sistema, tudo através da E tecnologia. produziram mais. Então, né, A teve grande empresas, teve pessoas que não voltaram para a empresa, entregou o ponto, eliminou, enxugou o custo. Várias empresas estão Várias trabalhando no home empresas, office sim, hoje, né? exatamente. Desculpa, Quem- gente, tá? Isso foi... Eu não gosto muito. vou A te indústria falar, mas hoteleira e de aviação não gostou muito, né? Sim. Eu trabalhei em hotel já há um bom tempo e eu trabalhava em Porto Alegre num hotel de rede. E o que tinha de tráfego de executivos, né, para fazer reuniões e tal, e hoje em dia isso aí
Diminuiu bastante. E era um custo altíssimo para as empresas, a hospedagem, o avião. Tirava o cara 2, 3 dias de casa, o cara voltava cansado e tal. E numa reuniãozinha agora, numa call, a famosa call, o cara resolve. Total. Olho no olho, dá no mesmo. Dou muito treinamento por videoconferência. Né? Tô lá, coloco o slide, perfeito, coloco 10 pessoas, 15 pessoas ali. Não faz a menor diferença. Absurdo. Você disse que é difícil, né? Sabe por que é difícil? Por causa do nosso cérebro triuno. O reptiliano, o sistema neocórtico e o sistema límbico. Sim. O reptiliano, que é a parte de Lá sobrevivência física, imagina você passando na frente do seu sofá. O sistema límbico falou o seguinte: dá uma deitadinha ali, pô. Você trabalhou bastante, você merece. Que legal. Aí o sistema reptiliano falou o seguinte: você não vai trabalhar, não? Conta no final do mês, hein? Você tem que pagar isso. Não é? Então, Sim. essa briga constante. Então, assim, tem que ter bastante disciplina. Eu sofri muito, confesso. O cérebro Rei, consigo mesmo. parece que não. A gente tá batendo um papo aqui, mas nós já passamos de 1 hora, quase 1h20, né? Aí. E nós temos, assim, no final, a gente tem uma mensagem que ela é padrão, a gente criou aqui, que é assim, ó, ontem eu, amanhã você. Que é o quê? Olhar para a câmera e assim, baseado no que você viveu ontem, qual a mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas aqui no YouTube para amanhã fazerem diferente, para fazer a diferença na vida delas ou na vida de alguma pessoa? Seja sobre venda, sobre futebol, sobre a sua vivência, não importa. Ontem eu, amanhã você. Olha naquela câmera lá pra gente se despedir daqui. Deixa eu só ver se eu entendi. Eu falar ontem a minha experiência. O que você viveu que fez diferença pra você, que você gostaria de dizer pra pessoa? Que a pessoa pode aplicar. Faz diferente amanhã, que vai fazer diferença na sua vida. Ou que vai ajudar na vida de alguém, entendeu? Pra ele se projetar de como tu subiu. Sim, total. Hoje, assim, o que me fez ganhar bastante visibilidade, né? As pessoas procurarem meu trabalho, foi o fato de posicionamento. Então, assim, quando eu passei a me posicionar e dar publicidade a tudo aquilo que eu faço, me ajudou demais. Mas só isso não é suficiente. Eu precisei estudar, porque quando eu chego numa sala hoje, que eu tenho lá, que seja 1, que seja 10, a última foi 100 pessoas, essas pessoas confiam que eu vá entregar alguma coisa para elas, e para isso eu preciso estudar. Então, se você está me vendo aqui, muda a sua rotina. Então, se você, sei lá, fica 90% do seu tempo vendo entretenimento no YouTube, muda isso. Coloca 90% de estudo, que eu tenho certeza que a sua vida vai mudar a partir daí. Só isso é suficiente? Não. É necessário, mas não é suficiente. O que vai ser suficiente depois é você aplicar isso. É você colocar em prática todo o conhecimento, para não ficar aquele conhecimento abstrato só do pescoço para cima. Porque às vezes muitos de vocês que estão me assistindo aqui, que são formados inclusive, pode ser que uma das coisas que está atrapalhando você é o seu diploma. Né? E, sei lá, pode estar estampado na sala, mas isso não vai te trazer resultado. O que vai te trazer resultado é a competência de ação. É você colocar em prática e ir para cima. Né? O não nós já temos. Vou fazer uma analogia aqui para a gente terminar, tá? A analogia do burro e da cenoura. Né? Como você desempaca um burro? Né? Às vezes você pega a cenoura, coloca na frente dele, ele vai sentir o cheiro, você vai trazendo ele até onde você quer. Sim. Né? Mas às vezes você tem que pegar a cenoura e colocar atrás. Eu costumo dizer que a minha cenoura está atrás, tá? Se eu não corro, é pagamento para fazer de funcionário, conta que eu tenho que pagar, é boleto que chega, é os meus projetos que estão aí, entendeu? 2022 tem muito, esse ano foi o ano o ano de plantar. O ano 2022 será o ano da colheita, eu já tenho isso muito bem mapeado. Agora, outro ponto, faça um planejamento estratégico. Aonde você quer chegar, por que você quer chegar, né? Analisa tudo isso. É lógico que você está com o Google aí, você pode dar um clique em o que é planejamento estratégico, você vai aprender tudo e coloque em prática. Como diz Pablo Polcar, as pessoas não planejam fracassar. Elas fracassam por não planejar. Então, planejamento é tudo também. Né? Bacana, perfeito. É lógico que existe, meu Deus, um monte de coisa aqui que a gente poderia falar, mas eu não sei onde está a sua cenoura, tá? Mas a minha está atrás. Né? Cara, a gente, em nome do podcast Zanone, que a gente quer agradecer, de verdade. Valeu. Muito orgulho. Que isso. De fazer parte dessa história. Ser o primeiro aí. Pode ter certeza que isso vai ficar
né, na história aí. Se Deus quiser, a gente quer crescer muito, com muita humildade, muito Bacana. trabalho, muito bacana. Eu e o Ramiro estamos treinando todos os dias, como olhar no microfone, como olhar na câmera, como No falar espelho. aqui, distância, o que falar, o que não falar. Mas a gente vai aprendendo na nossa caminhada aí. Gratidão, meu Legal. amigo. Muito Ao vivo não é fácil. Tá bom? Eu Tamo vou- junto. Muito bom. Eu só vou pedir pro pessoal ali, já que Foi um de repente o baita pessoal quer prazer. saber, pô, como que eu faço para encontrar o Pô, Rei, tá? desculpa. Fica à vontade. É só você acessar o meu Instagram, Reirivelton Fernandes. Tem 2, né? Tem o do Sem Isso Sem Vendas também e o meu canal no YouTube, Sem Isso Sem Vendas. Tá? Só você entrar aí, tem conteúdo gratuito aí. Você não chama no celular? Quer deixar o número do WhatsApp também? O pessoal te chama também pelo WhatsApp ou não chama? Bom, pode ser também, Também, se você claro, quiser. claro que também é o seguinte, ó. Você que está assistindo a gente no Desanônimo Podcast, lá no Instagram, lá no direct, a gente também direciona tudo. Isso, Você que é empresário, você que é microempresário, quer de verdade mudar o conceito do seu negócio, aumentar ainda mais a questão das suas vendas, cara, contrata esse cara é muito fera. A gente não dá conta de fazer aqui o volume, tudo que ele tem de conhecimento. 1h30 é muito pouco, tá? Então, de verdade, vale a pena bater um papo. Marca uma visita Café. dele. Sem compromisso, pô. Bate um papo lá, vai tomar um café. Legal? Rei, Isso aí. mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço, gratidão. obrigado vocês, pô. E olha que a gente é vendedor, hein, cara? Se ele não fosse um bom vendedor, não enganava a gente. A primeira. de Parabéns. muitos. Em nome de Ô, Jesus. irmão. Tamo junto, Que legal. Fica com Deus.